Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, na nossa aula 23, nós finalmente vamos falar sobre ela, a NR18, a norma regulamentadora que fala sobre a construção civil. E por que finalmente? Pessoal, gostaria que vocês não tivessem nenhuma dúvida com relação a esse respeito. Se você trabalha ou pretende trabalhar na área de segurança do trabalho, certamente, sem sombra de dúvidas, você vai encontrar situações em que os conhecimentos da NR18 serão necessários, tá? Você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar num shopping, seja onde for que você vai prestar seu serviço na área de segurança do trabalho, com certeza os conhecimentos da NR18 serão necessários. Por quê? A resposta está no primeiro item da norma. Consideram-se atividades da indústria da construção: demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Ou seja, gente, uma simples limpeza na fachada externa de um edifício já é atividade da indústria da construção civil. Ok? O item 18.1.3 fala o seguinte, que é vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta norma regulamentadora. Gente, é proibido ou o ingresso, o simples fato de entrar no canteiro ou ali permanecer. Um exemplo, gente. Essa situação aí que eu flagrei no retorno a um canteiro de obras. Olha a situação desse pessoal aqui. Chinelo de dedo dentro do canteiro de obra, de boné. Ah, mas alguém poderia dizer, mas aí o capacete não é necessário, está em céu aberto. Tudo bem, vai, dependendo da situação eu até concordo. Mas o simples fato do trabalhador estar de chinelo, gente, isso aí já está completamente errado. Enquanto os trabalhadores permanentes, digamos assim, da obra, estão adequados. Essa empresa foi autuada, né, justamente por isso, por permitir o ingresso de trabalhador no canteiro de obra sem que ele esteja assegurado pela medida prevista na norma regulamentadora 18. Tá? O detalhe é que essa construtora já havia sido flagrada nessa irregularidade na minha primeira visita a esse canteiro. E eu chamei a atenção, gente, esse pessoal aí que está descarregando tijolo, dá pelo menos um capacete e uma bota para esse pessoal. Tudo bem que eles vão entrar e sair, né? Mas os caras podem querer andar, ir até um banheiro e beber uma água, pode acontecer alguma coisa, né? E, coincidentemente, de novo, eu encontrei a situação no retorno. Então, gente, é proibido o ingresso ou a permanência desses trabalhadores na obra. Acontece muito também, antes da gente falar da comunicação prévia, com o pessoal que vai descarregar saco de cimento, cerâmica, gesso, tá? Gente, comunicação prévia, a norma fala o seguinte, que é obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, antes do início das atividades, gente. É muito comum a gente flagrar um canteiro, começando com a parte de demolição, escavação, sem a comunicação prévia. Está errado. Tá? Antes do início de qualquer atividade, é obrigatório, melhor dizendo, fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho das seguintes informações. O endereço correto da obra, gente, de preferência com ponto de referência, tá? É muito comum, por exemplo, rua em projeto K, Bosque das Orquídeas. Isso em nada é a mesma coisa. Então, o endereço correto da obra, preferencialmente, a gente pede que seja mencionado um ponto de referência. Tá? O endereço correto e qualificação, o SEI, o CNPJ ou o CPF do responsável pelo canteiro, o tipo de obra, drenagem, pavimentação, edifício vertical, obra horizontal, residencial, comercial, as datas previstas para o início e para a conclusão dessa obra,
e o número máximo previsto de trabalhadores na obra. Tá? Não é de empregados da contratante ou da empresa responsável, tá, gente? É o número máximo previsto de trabalhadores na obra. Se você é contratante, o número máximo de trabalhadores vai ser 50, mas a obra vai chegar um dia que vai ter 400 trabalhadores em função das empresas, das empreiteiras, né, das subcontratadas, então o número máximo de trabalhadores é 400. Vamos falar do PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Tá? O PCMAT ele deve ser elaborado em todo o canteiro com 20 trabalhadores ou mais. Ele é o plano de segurança do canteiro. Então, ele deve abordar todas as etapas da obra, desde a escavação à conclusão, tá? E todos os dispositivos de segurança envolvendo cada uma das atividades. Ok? Não está aí na apresentação, mas está na norma. Né? A norma, lógico, a totalidade dela vocês vão encontrar no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, e evidentemente serão vários encontros para falarmos sobre a NR18. Hoje eu termino falando sobre o PCMAT, na próxima videoaula sobre as áreas, eu começo pelas áreas de vivência. Né? Voltando ao item 18.3.1, é o plano de segurança da obra, gente. Ele deve conter, inclusive, todas as previsões da NR9, que é o PPRA, ok? O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho, e a implementação do PCMAT é de responsabilidade do empregador ou condomínio. Eu coloquei esse item aí porque muita gente tem dúvida com relação a esse condomínio. Por exemplo, um shopping, uma obra de grande porte, né? Várias construtoras se unem, formam um consórcio ou um condomínio, estabelecem um CNPJ para tocar aquela obra. Então, a implementação do PCMAT é de responsabilidade desse consórcio, desse condomínio. Ok, gente? Documentos que integram o PCMAT, ou seja, o que é o PCMAT? O PCMAT é composto pelo quê? O PCMAT, apesar de ser um documento escrito, né, ele tem que ter um documento base, ele é um programa, gente, é uma atitude de segurança. Tá? Mas alguns documentos têm que fazer parte dessa atitude de segurança por parte do empregador. E quais documentos são esses? O memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho da obra, ou seja, o que vai ser feito lá, como vai ser feito, as condições da obra em si. Tá? Um projeto de execução das proteções coletivas, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Especificação técnica das proteções coletivas e das proteções individuais. Cronograma de implantação das medidas preventivas. Um layout inicial do canteiro, né? E um programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidente e doença do trabalho. Estou chamando a atenção, gente, para essa letra B, Projeto de Execução das Proteções Coletivas. Esse é um documento que integra o PCMAT, ou seja, que faz parte do programa de segurança da obra. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Vamos para o item 18.3.2. O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Isso aqui traz uma polêmica enorme. Por quê? Porque o glossário da NR18 só fala o seguinte: legalmente habilitado, profissional que possui habilitação exigida pela lei. Gente, o técnico de segurança do trabalho, ele não é legalmente habilitado para elaborar o PCMAT. Existem várias discussões a esse respeito no Orkut, por exemplo. Eu já me manifestei em várias delas, mas eu cheguei a um ponto que eu desisti de me manifestar, porque eu já vi argumentos do tipo: todo profissional do SESMIT é profissional legalmente habilitado, então pode elaborar o PCMAT. Gente, isso é um absurdo. Você falar que um médico do trabalho pode dar as especificações de uma plataforma de segurança, cada um no seu quadrado, né? Cada um com a sua competência, cada um com a sua habilidade legal. A habilitação legal é dada pela lei. Não é porque eu sou técnico de edificações, técnico de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, que isso me dá o direito
me dá a competência legal, não que eu não tenha competência para fazer isso. Eu estou me referindo à competência legal, à habilitação legal para elaborar um PCMAT. No caso, o projeto. Por isso que eu chamei a atenção daquele item. Tá? Vamos adiante, gente. O documento normativo que define as atividades do técnico de segurança do trabalho é a Portaria 3275, de 21 de setembro de 89. E ela não atribui ao técnico de segurança a competência de elaborar projetos. Vocês lembram que eu destaquei aquilo? O projeto de execução das proteções coletivas é um documento que integra o PCMAT? Gente, quando eu falo em projeto, não estou falando de uma situação desse tipo. Uma situação desse tipo, como encontro em vários PCMATs elaborados por técnicos, isso aí é apenas a ilustração do que a norma define. Isso não é um projeto de segurança coletivo, projeto de proteção coletiva, melhor dizendo. Nem essa situação aqui. Isso é apenas a ilustração dos dispositivos já mencionados pela NR18, tá? De um andaime suspenso, gente, também conhecido como balança. Isso não é um projeto. O posicionamento definitivo do Ministério do Trabalho sobre a elaboração do PCMAT é dado pela Nota Técnica 96/2009 DSST-CIT, que conclui: quanto aos técnicos de segurança do trabalho, em que pese sua importância no campo da segurança e saúde do trabalho, tem atribuições complementares e operacionais em relação ao PCMAT. No entanto, não podem assumir a sua elaboração. Essa é a posição definitiva do Ministério do Trabalho sobre técnico de segurança do trabalho elaborar o PCMAT. Muitos argumentam o seguinte: o meu professor falou que pode. Gente, o seu professor, me perdoe, por mais que ele tenha conhecimento técnico sobre o assunto, não é ele que dá a posição definitiva do Ministério do Trabalho sobre o assunto, tá? Principalmente em função da elaboração de projetos. E outra coisa, não é porque um auditor deu uma olhada num PCMAT elaborado por um técnico de segurança do trabalho e aceitou, isso não significa, tá? Isso não significa que o técnico de segurança pode elaborar o documento. Eu sugiro, com relação a esse respeito, tá, um estudo sobre o poder discricionário da administração pública. Isso vocês encontram em direito administrativo. É a mesma coisa. Eu sou parado numa blitz de trânsito 400 vezes. Ninguém olha o meu extintor. Ninguém olha o meu extintor. Eles olham tudo, menos o extintor. O próximo, o 401, pede para olhar o meu extintor e me multa porque o extintor está vencido. Aí eu vou usar como argumento: mas os 400 anteriores não olharam. Gente, é a mesma situação. Quando a gente traz a situação para a fiscalização do Ministério do Trabalho, é mais ou menos a mesma coisa. Não é porque um auditor, não é porque uma empresa nunca foi questionada ou autuada a respeito de determinado item, isso não significa que aquele item está correto. Tá, gente? Eu detalho muito mais essa situação no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com. Lá vocês vão encontrar uma série de dispositivos legais a esse respeito, sobre a habilitação legal dos engenheiros, tá? Dos engenheiros de segurança do trabalho, sobre registro no CREA, sobre técnico de segurança que se registra no CREA. Enfim, não vou trazer isso para a aula, que ficaria absurdamente longo, mas isso eu deixo muito detalhado no nosso blog. Tá? E como sempre, eu estou à disposição de todos, no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Como eu disse anteriormente, na próxima videoaula sobre construção civil, a gente começa falando sobre as áreas de vivência. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus, aguardo a manifestação de vocês e até a próxima. Um grande abraço e tchau!